Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja em qual horário você esteja assistindo a esta estreia. Este é um projeto aprovado pelo edital #SCultura em sua casa e ele se chama O Tecer de uma Personagem. Neste processo de construção de personagem, temos o primeiro módulo, que é o módulo Pesquisa de Cena, que ele nada mais é que uma tempestade de ideias, eu gosto de falar assim, ou brainstorm, como todo mundo fala. Eu busco por referências imagéticas, trago elas para vocês e demonstro para vocês por que eu escolhi essas figuras e como elas me estimulam a criação dessa personagem. Mas antes de eu falar sobre essas figuras, eu preciso falar para vocês a escolha da minha personagem, que neste caso é a Freiheit. Freiheit é uma palavra norueguesa que traduzida para o português significa liberdade. Então, quando eu penso na Freiheit, eu penso em pássaros, eu penso em voar, eu tenho essa sensação de leveza, né, desse corpo que é fluido. E quando eu pensei em trazer a Freiheit, eu comecei a pesquisar, né, ideias de pássaros. Tem algo que foi bastante memorável na minha vida, que era os sonhos que eu tinha quando eu era criança. Eu sonhava muito que eu estava voando aqui na frente de casa num nível baixo, eu não voava num nível alto. Então, juntando a Freiheit, né, esse significado que ela traz, que é a liberdade, juntando com essa ideia de pássaro, de voar, eu comecei a procurar no Google imagens que poderiam representar ou que poderiam trazer alguma memória para que eu pudesse construir esta personagem. Mas esta construção, ela também tem um indicativo, que é um filme que eu assisti quando era criança, que se chama Vida de Inseto. E este filme, neste filme, eles constroem um pássaro, né, para espantar os inimigos deles. Então eu gostei muito desse filme e eu pensei na possibilidade de construir um pássaro inicialmente. Então eu trago esse filme como referência para minha construção de personagem. Para começar, eu vou colando essas figuras que me dão inspirações neste papel em branco, né? Sempre bom que a gente tenha uma folha limpa para que a gente consiga criar algo a partir disso, né? Criar no branco. Então eu trago esse passarinho e eu vou colar ele aqui no cartaz, inicialmente, porque ele é a minha primeira inspiração para a construção dessa personagem. Então eu cortei esse passarinho, né, para ele ficar no tamanho bom para eu colar no meu cartaz. E eu vou colocar um pouquinho de cola aqui dentro desse pote, para que facilite a pegada da cola na hora da colagem. Passar uma colinha. E vou colar esse passarinho aqui, que foi minha inspiração para esse início de pesquisa, bem no comecinho do meu cartaz, né? Como se eu estivesse fazendo uma linha do tempo de pensamentos que possam construir esta personagem. Depois, quando eu pesquisei outro passarinho, me veio um passarinho simples. E eu decidi trazer ele porque ele é a primeira ideia de pássaro que a gente tem. Quando a gente pensa um pássaro, a gente pensa um pássaro simples, né? Esse que vive por aí. Então eu quis trazer ele. E eu vou colar ele aqui também. A gente começou, né, pesquisando um passarinho simples para ter uma ideia do que é um passarinho, para conseguir trazer na nossa memória, né, os momentos em que a gente viu um passarinho. A gente vê com rara frequência uma águia ou qualquer outro pássaro, mas esse passarinho aqui a gente costuma ver sempre, então por isso que eu gostei de trazer ele. O outro passarinho que eu decidi trazer é esse passarinho que tá no ninho. E eu peguei ele especificamente por ele estar no ninho. Então essa ideia, né, do primeiro lugar onde o passarinho habita, né, o ninho, depois dos ovinhos. Eu trouxe essa imagem também porque eu gosto de como ele está confortável no ninho. Me dá uma ideia, uma sensação de conforto ver as asinhas dele para fora e ele muito bem aconchegado. Eu vou colar ele aqui também. Quando você está fazendo um processo de construção, sempre vá pelo lado mais tranquilo da ideia, né? Comece devagar, não se cobre tanto. Comece a sua pesquisa lá do primeiro degrau, para depois alcançar o topo.
Outra ideia de passarinho que eu trouxe foi esse passarinho num galinho. Eu trouxe ele porque eu gostei de como ele está localizado nesse galinho, assim como o outro, né, que está localizado no ninho. Parece um passarinho jovem que acabou de aprender a voar. Então eu trouxe ele e também vou colar aqui no meu cartaz. Ao som de The Endless River, Pink Floyd. Um outro passarinho que eu decidi trazer é este aqui. Não sei o nome desse passarinho, mas eu trouxe ele por conta da asinha dele. Eu gostei de como ele esticou a asinha dele nessa figura, nessa fotografia. E aí, quando eu vejo essa asinha esticada, eu tento colocar o meu braço como a asinha dele, né? Na verdade, só isso aqui é braço e o resto tudo, né? É tudo uma jogada que existe. Então, eu gostei de trazer esse passarinho porque ele me dá mais ou menos uma ideia de como se comportaria a asa se eu tivesse para poder voar. E vou colar ele aqui. Pés, para que te quero, se tenho asas para voar. Biavu, biavoar. Simpático esse passarinho. E outro passarinho que eu trouxe é o urutau. Eu trouxe esse passarinho porque ele me chamou muita atenção por conta do canto dele. Então eu vou colocar o canto dele aqui para vocês ouvirem. Tem uma lenda acerca do urutau que eu gostei quando eu pesquisei sobre ele, que é uma lenda da Índia, que é uma lenda que acontece lá no Pantanal. Dizem que uma índia era apaixonada por um jovem namorado e os dois se amavam muito. E quando o cacique descobriu sobre o amor deles, ele decidiu cometer uma terrível tragédia, que era matar o namorado dessa índia. E ele matou o namorado da Índia, né, da filha dele. E quando ela começou a sentir falta dele, ela foi em busca dele na mata e encontrou o seu corpo. Voltou para a aldeia muito furiosa e querendo questionar o cacique sobre a morte do seu noivo. E quando o cacique viu que aquilo poderia dar problema para ele, ele transformou a Índia em um pássaro, que é o urutau, ou a urutau. E este é o canto da Índia, do pássaro urutau. E eu vou colar ele aqui. Voltamos para a nossa sonoplastia de The Endless River. YouTube, não me barre, por favor. Eu juro que é de coração. Colando aqui meu urutau. Para finalizar a pesquisa, eu pesquisei, né, trouxe duas ideias de ninho. 2 ninhos onde esses passarinhos possam habitar. Vou dar só uma coladinha neles aqui, só para eles me ambientalizar. Pode ser que surja uma ideia através dele? Pode ser que surja. Vamos fazer uma composição aqui. Então, quando eu pesquisei essa ideia de ninho, também me veio outra ideia de habitat, de coisas, seres que possam voar. E eu peguei este casulo como referência também, né? Sem muitas expectativas. E vou colar esse casulo aqui. Por que o casulo, né? O casulo me chama tanta atenção, casulo. Tem até uma história minha com umas amigas minhas. Um dia a gente estava na casa delas, comendo uma pizza e conversando. E eu vou colar outro casulo, tá, gente? Enquanto eu conto essa história pra vocês, que a gente tem que ser aqui, ó, fogo na bala. Nós estávamos conversando na casa delas e, de repente, uma das minhas amigas, a Tati, ela comentou assim, não abre aquela porta do armário porque ali é cheio de paranho. Daí eu, meu Deus, paranho, que palavra é essa, paranho? E elas, tu não conhece paranho? E aí eu fui descobrir que paranho era aqueles negocinho de aranha, não era nem casulo, mas eu imaginava que fosse casulo. E aí essa imagem ficou muito forte na minha cabeça e eu decidi trazer ela para minha pesquisa também.
desse casulo verde. E aí eu comecei, meu Deus, casulo, casulo, casulo. Fui atrás de outro casulo que melhor me representava, que é um casulo de... Tem algum bichinho ali dentro. Não sei exatamente do que é, mas eu gostei da construção dele, assim, linhas. Achei interessante para minha pesquisa e decidi trazer também. Eu vou colar o casulo do lado de outro casulo, né? Casulos para um lado. E aí, quando eu vi esse casulo, eu pensei em barbante. E aí eu vi essa figura aqui, meio que uma espécie de folha de barbante. E decidi trazer também. Então eu já vou colando, gente. Taca-lhe cola. Para complementar essa ideia, né, do barbante, eu vou fazer uma colagem de barbante por aqui, para que eu possa sentir o barbante, suas texturas, como diz a nossa cinegrafista Misha Miranda. Gente, espero que vocês estejam gostando desse processo de construção. Tô querendo descontrair bastante para que você não fique aquela coisa de ai, pega isso, bota aquilo, sem que esteja um diálogo. Eu acho que o diálogo é sempre legal e ele é muito aproximador. É muito difícil estar falando para uma câmera, não estar falando diretamente para vocês. Mas quem sabe depois da pandemia a gente possa fazer uma oficina dessa, todo mundo junto em uma mesa muito grande, né? Temos muitos confins para realizar algo do tipo. Continuando a nossa pesquisa, quando eu pensei no barbante, eu pensei em um elemento que pudesse representar este barbante e que fosse diretamente ligado à natureza. E me veio a ideia do cipó. Então eu trouxe essa figura de cipó para que eu lembre do cipó no momento da minha construção de personagem. Vamos colar este cipó. E assim, quando eu vou colando, eu vou colocando o que seja próximo do que é próximo, né? Se eu tenho um ninho, eu coloco ele perto do passarinho. Se eu tô pensando naquela ideia do barbante, do cipó, eu vou aproximando uma figura da outra para que elas façam, né, um aglomerado geral. Façam essa tempestade, mas essa tempestade muito bem organizada que se torna um furacão depois. Assim que eu pensei no cipó, eu comecei a pesquisar imagens que fizessem referência ao cipó. Nesse caso, eu trouxe raízes, que parecem cipós, mas são raízes. Eu vou colar essas raízes aqui também, perto do cipó. Tempestade de ideias, né? Eu vou pegando essas ideias e vou colocando elas em caixas. Então, quando eu quero pensar em algo que tenha relação com cipó, eu já vou para as raízes. E das raízes eu posso transformar elas em barbantes. Posso construir de tudo um pouco, desde que eu consiga jogar, né? Expurgar todas essas ideias que estão no meu interior. Quando eu penso em raízes, eu penso nessas linhas, né? Esses lados, né? Quando eu penso em árvore, né? Esses galhos. Então eu trouxe estes galhos dessa árvore como referência imagética também. Opa! E vou colar aqui. E aí, quando eu pensei nesses galhos, eu pensei que tenha mais no galho. E aí me veio a ideia de folhas. Então eu trouxe representações de folhas, né? Como é o nervo de uma folha, não sei se é bem nervo o nome disso, né? Mas logo a gente vai saber porque eu tenho outra referência para mostrar para vocês. Então, como eu trouxe essas folhas, eu vou colar elas aqui em cima da árvore, né? Dos galhos dessa árvore, para falar, olha, Ana, faz aí criando, né? Então, olha só esses galhos. Nossa, esses galhos têm folhas. E aí tu vai viajando, né? Nesse tecer dessa personagem. Pensando em folhas, e como eu não sabia ali, né? Não decorei. Aqui eu tô fazendo tudo na jogatina mesmo. Eu trago para vocês este mapa desta folha, para que a gente conheça os elementos que tem em uma folha, né? Aqui é o nó, aqui é o pecíolo, né? Esse cabinho da folha, aqui é a lâmina, né? A folha ela tem uma lâmina bem fininha, como se fosse a nossa pele. Aqui é a nervura, né? E a nervura central, que no caso a gente tem a nossa espinha. Então a gente vai
Então eu vou pegando essas imagens e essas referências para que eu consiga colocar o meu corpo também nesse espaço. E eu vou colar essa imagem da folha aqui em cima da folha, para que eu não esqueça como é uma folha. Dei uma manchada assim, meio emporcarada, mas não tem problema. Faz parte do meu show. E aí, lá curiosa que sou, decidi também trazer uma folha viva para que eu consiga observar estes elementos da folha. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre essas folhas, sobre estes espaços que a folha tem nela, né, estes elementos, essas texturas, eu imaginei que a folha possa vir a ter a estrutura de um pássaro, né, de asas. Então, quando eu imagino essa folha em mim, eu imagino que ela possa representar aquelas penas daquele pássaro que eu peguei lá no começo, que eu mostrei para vocês, né, que a gente pode ver a articulação desse pássaro e posso imaginar para onde que vão essas penas. E por isso eu vou colar esta folha aqui no meu cartaz. Porque para mim, além de uma referência, caiu a cola aqui, eu vou colar aqui. Não era para ser aqui, mas vai aqui mesmo. Porque ela para mim é uma referência de textura, de movimento, né? A folha, quando ela joga, quando ela cresce assim. Então, para mim, ela representa essa expansão. E aí, quando eu pensei na folha e estava ali no Google pesquisando imagens, pesquisando referências, eu encontrei a imagem deste pássaro que me dá essas articulações. Nesse pássaro aqui, eu achei ele muito interessante, porque aqui parece as nossas costelas, né, os nossos pulmões, parece a nossa coluna aqui, os nossos braços, né, como ele dobra, como ele joga o pescoço, a cabeça para frente, como a mão dele se comporta no espaço, como os pés dele se localizam. Para mim, essa é uma grande referência imagética para a construção dessa personagem, né? Então eu vou colar esse pássaro aqui no meu cartaz, porque ele realmente para mim é muito importante. E para colar esse pássaro aqui, para localizar ele nesse todo, né? Depois de toda essa pesquisa de galhos, árvores, folhas, texturas, eu vou colocar ele bem em cima de tudo isso que representa ele. Cipós, raízes. Eu pensei em um local em que esse pássaro poderia voar, né? Um habitat. E pensando nisso, eu encontrei essa espécie de linha férrea de um trem só, né? A gente percebe que não é aquelas linhas férreas dupla, é uma linha férrea de um trem só. E este local obscuro, né? Deste pássaro negro. E eu vou colar aqui na base dessa folha, dessa estrutura de folha, como se ele estivesse voando para este local. Uma história que me interessa muito é uma lenda, uma mitologia, que se chama O Voo de Ícaro. Quando eu comecei a pensar em ideias de pássaro, em locais, em habitats, me veio, né, a história do Ícaro, né, e do seu pai. Conta a lenda que o pai de Ícaro foi chamado para fazer um labirinto para prender o Minotauro. E em um determinado momento, eu tô contando por cima, eu sugiro que vocês pesquisem. Ai, Fred, não me morde! Em um determinado momento, o Minotauro morreu e acabou que Ícaro e o pai dele foram presos neste labirinto. Então, eles começaram a pensar formas, né, de sair deste labirinto. Então, eles tiveram a ideia de construir asas para voar do labirinto. E eles construíram essas asas com cera de abelha e as penas dos pássaros que voavam sobre o labirinto e caíam, né? Eles catavam essas penas diariamente para construir essas asas. E quando eles conseguiram construir essas asas, eles bateram elas bem forte
e saíram voando do labirinto. Só que Ícaro começou a voar muito alto e o pai dele falou assim para ele: Ícaro, não voe muito alto, suas penas podem derreter. Mas Ícaro foi teimoso, continuou voando alto e quando ele chegou próximo ao sol, a cera da abelha derreteu e ele caiu no mar de Icário, né? Que hoje é conhecido como Mar de Ícaro. Essa lenda, ela é interessantíssima para mim. Tem uma professora que eu admiro muito, a Angélica Neumayer. Ela tem uma obra sobre o voo de Ícaro também. Eu sugiro que vocês pesquisem, que vocês deem uma olhadinha na obra dela, que é bem representativa para essa construção e principalmente para essa lenda, né? Para essa mitologia. Então eu vou colar esse labirinto aqui e essa história aqui, porque para mim também é uma história de referência, né? Como as outras histórias que eu contei para vocês. Eu vou colar meio aqui por cima, como centro da minha criação. Essa ideia de labirinto dá uma ideia de ponto de fuga, de perspectiva, de fuga. E tudo para mim, nessa construção e imaginando essa mitologia em específico, são muito inspiradoras, né? Não faz mal que a gente se inspire em ideias que já existem, mas a gente também precisa utilizar essas ideias para desenvolver as nossas, né? Depois, eu decidi trazer uma figura de um filme que eu gosto muito. Embora existam muitas denúncias acerca deste ator, eu quero dizer que é a referência do filme, que é um filme do Johnny Depp, em que ele tem um corvo em sua cabeça. E eu gosto muito desse filme e da sua representatividade, porque eu imagino essa figura do corvo de várias formas, e principalmente as ações do ator ao representar este filme, né, que se chama O Cavaleiro Solitário. Este pássaro que está na cabeça dele está morto, e sempre que ele tem um pensamento, ele pega farelos de pão e semeia para esse pássaro. E através dessa ideia, eu até desenvolvi uma frase que se chama alimente o pássaro, né? Onde que está esse pássaro, né? Talvez esteja em nossa mente. Essa ideia de alimentar o pássaro é muito forte para mim, porque eu acredito que a gente alimenta o pássaro de várias formas, né? Seja o nosso pássaro, o nosso corpo, né? Esta casa que a gente habita, se alimentando bem, piscizinha na câmera, se alimentando bem, tomando água, né? E também com bons pensamentos, então alimentar bons pensamentos para que nosso pássaro viva. E no final do filme, este pássaro toma asas e voa. Então eu acho muito, muito incrível essa história que trouxeram neste filme e eu decidi usar ela como referência imagética, para que eu me lembre disso no momento da minha criação. E assim, eu trouxe também o corvo que ele tem na sua cabeça. Dá até para fazer uma tiara, ó. Eu gosto do corvo. Ele é um animal misterioso, observador. É uma figura forte, neutra. Da noite. E eu vou colar este corvo aqui, na minha construção imagética. Neste tecer de uma personagem, devo salientar que este corvo tem duas caras, dois corpos. Abrindo para vocês, eu já tinha começado a oficina deu errado e eu fui imprimir outro corvo, só que esse corvo saiu pela metade, então eu recortei o corvo do outro cartaz que eu tinha começado a fazer e refiz ele, não sei se dá pra ver daí. Dá um foco, Misha!
Eu reconstruí este corvo. Invenções, né? A gente se vira com o que tem. Então eu vou colar esse corvo aqui, perto da cabeça de Johnny Depp. Alimente seu pássaro, Johnny Depp. E por último, não menos importante, eu trouxe uma figura que pra mim é importantíssima. Eu acredito que ela seja uma figura que representa muito, muito mesmo a Freiheit. É uma figura que é o oposto do corvo. Ela vive muito mais, ela tem luz, ela tem chamas e nada mais, nada menos é que a Fênix. Eu gosto muito da Fênix. Me acho parecida com uma fênix. E a história da fênix é muito linda. É um pássaro que vive 1000 anos e quando chega perto da morte, se recolhe para morrer. Mas ela não somente morre. Depois que ela morre, ela revive das próprias cinzas. É uma ressurreição. O pássaro da ressurreição. A fênix é a minha última referência imagética. Se não a mais importante de todas. E é por isso que eu vou colar a fênix no centro do meu cartaz. Esse barulho que vocês estão ouvindo no fundo é o meu gatinho. Ele é muito fofinho. O nome dele é Fred. Bem arteiro, mas uma fofura. Então, colarei a fênix aqui no centro do meu cartaz. E assim, aos finais, a gente construiu a nossa pesquisa de cena. Através desta ideia imagética, desta tempestade de ideias, a gente pode partir para a segunda etapa, o segundo módulo que vai ser apresentado amanhã. No caso, né, daqui 24 horas, que é o corpo da personagem. Eu vou construir o corpo da personagem através dessas ideias que eu coloquei aqui no cartaz. Espero que vocês estejam gostando do meu processo de construção de personagem, que eu tenha semeado algo para vocês, alguma ideia. Lembrem-se que amanhã, às 22 horas, terá o segundo módulo, que é o corpo da personagem. Até logo!